Oi, hoje a gente vai falar sobre zumbido e câncer de mama. Tudo isso em homenagem ao Outubro Rosa, uma campanha que eu admiro muitíssimo, a ponto dela ter sido a inspiradora do Novembro Laranja. Vou contar tudo isso para vocês. Você pode estar se perguntando, zumbido e câncer de mama? Que mania que você tem de associar tudo, zumbido com tudo. Eu vejo a associação e hoje eu vou contar para vocês. E vamos juntos, porque depois de eu contar essa parte toda do Outubro Rosa, a gente vai fazer a melhor sessão de perguntas e respostas sobre o que você quiser, porque hoje eu tô inspirada. E de novo, eu vou puxar minha vozinha querida que falaria: Tani, hoje você tá com a macaca. Então vem, porque essa é a live 118 dos nossos domingos. É muita coisa pra gente estar junto. É muita coisa para as pessoas que me seguem aí há 2 anos desde o começo da pandemia. E a gente, como qualquer mãezona, tá sempre com a casa aberta para qualquer pessoa nova que queira entrar. Porque aqui a gente é o seu GPS, a gente é o seu direcionador para a saúde do ouvido. E vale muito a gente poder ter clareza sobre o que está acontecendo com a gente, seja porque faz perguntas, seja porque ouve as perguntas dos outros e daí ouve a nossa resposta e vai juntando ali lé com cré. É muita gente que me escreve aí no direct falando do quanto o zumbido, as lives estão ajudando a conviver com o zumbido, entender o zumbido, procurar ajuda especializada para o zumbido. Então, clareza é fundamental. E, enfim, é isso que a gente faz aqui todo santo domingo no nosso trabalho voluntário. Vamos juntos, queridos? Vamos juntos? Deixa eu aproveitar enquanto vocês estão aí e vou fixar o comentário, senão ninguém vai entender por que que a gente está falando do Outubro Rosa aqui. Já cumprimento vocês. Câncer de mama. Vamos lá ver aqui. Então, vem aqui e fixa. Pronto. Agora estamos lá. Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Deixa eu ir lá pro comecinho. Enquanto vocês vão chegando aí e vão se cumprimentando. Gabriela Otorrino, bem-vinda, querida. Débora Quintana, Gambini Luzia, Carol Palmeira, Fernando Rego Barros, Estrela, bem-vindo. Reizola, Jamedeiros, Estrela, Ed Tomé, Luiz Luli Queiroz, tudo bem, querido? Donizete Leia, Paulina Linhares, Rose Rabelo, Ivete Caeran. Quem mais? Aqui já foi. Ivone Camilotro, Sandro Roberto Estrela, Lili, querida, tudo bem? San Costa, Marilda, Ed Tomé, Marina Alves, querida, tudo bem? José Fernandes Souza, Camila Braga, Emineuza Luz, Celibela, e aí? Aurinha, Rosângela. Boa tarde a todos, é isso aí, olha só, doutora Tanisa, gente, eu tenho que conviver com cada mudança do meu nome, gente, Tanisa me lembra um apelido que eu tinha no tempo de panela da faculdade, mas é Tani. Quem mais? Sérgio Adriane, Sandra MM, Chefe Marial, Albete Oliveira, Albete de Oliveira Caruso, desculpa, Lili Beck, tudo bem, querida? Leonildo, Soninha, tudo bem? APSF, Heloísa, querida, Laura Anderson, quem mais? Otorrinos Ramos, adoro ver gente otorrino entrando aqui, adoro. Rita Coelho, Cris Margocian, Celise D'Amico, quem mais? Janete Fontinelli, Ricardo Furtado, tudo bem? Nayana Machado, que beleza essa presença toda, muito legal, muito legal. Quem mais? 2 abraços carinhosos de volta, viu? 2 de volta. Armando Sérgio, Fono Flávia Santos, querida, tudo bem? E vamos que vamos, muita gente entrando aqui, ó. Marcos Gandor, Sônia Bittencourt, Raci Guimarães, Clara, quem mais? Paula Caora Estrela, Onofre Karen, tudo bem?
Ellen, Mari Gasparim, Graziella, papapá. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos para a gente poder ganhar um tempinho aqui. Vamos começar falando aí. Fixei esse comentário de zumbido e câncer de mama para a gente falar um pouquinho e aproveitar e homenagear, né, o Outubro Rosa e todas as mulheres guerreiríssimas que têm câncer de mama, que tiveram e se curaram, ou que tiveram e faleceram, né? Hoje a gente vai botar todo mundo aqui no coração. Vamos lá. Eu acabei de pegar uns dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, agora de setembro de 2022. Então vamos lá, vamos ver a importância do Outubro Rosa, porque ele cresceu, não é à toa. Eu admiro o jeito, a grandiosidade que ele tem, né? Teve desde o começo e ainda tem, de chamar a atenção das mulheres e também do resto da população, né? De chamar a atenção e pela simplicidade de uma proposta de cuidado, né? Então eu acho lindo de morrer e é por isso que o Outubro Rosa inspirou o Novembro Laranja, que daqui a pouco vem aí. Mas vamos lá para os dados do INCA, falando um pouquinho de câncer de mama. No Brasil, exceto pelo tumor de pele, o câncer de mama é o mais incidente, é o que mais aparece em casos novos, tá? Em mulheres de todas as regiões do Brasil, principalmente no sul e no sudeste, provavelmente porque são as mais populosas, e ele cita aqui, ó, incidência de 43,7 casos novos por 100 mil mulheres, né? Agora, se a gente pensar em mortalidade, para matar, o câncer de mama é a primeira causa de morte em mulheres em todas as regiões do Brasil, exceto no norte, porque o câncer de colo de útero ultrapassa o câncer de mama. Então a mortalidade é de 11,84 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2020, tá? Então isso é muito importante para a gente deixar para lá. É por isso que eu puxei o tema aqui também para a gente falar de zumbido, tá? Eu acho que dentro dessa importância, né, o Outubro Rosa propõe algo simples como o autotoque, ensina em todos os cantos da internet como fazer, associado de preferência a uma mamografia, né? Então acho que isso é a grandeza do Outubro Rosa. E aí eu queria puxar com vocês, conhecendo um pouquinho de vocês aí, eu queria saber quem de vocês ou está neste momento lidando com câncer de mama, ou teve e já lidou, ou teve alguém da família, né, que acabou falecendo. Então vamos, para não incluir só as mulheres, né, que eu sou bem inclusiva, vamos colocar os homens na jogada também. Então a pergunta vira: quem tá passando, conhece alguém da família que teve, né, e se curou, ou teve e faleceu? Vou ficar esperando aqui, porque eu sou uma delas, eu sou uma que se conecta aí com essa resposta, tá bom? Vamos lá, que eu quero ver aqui. Eu sei que tem uma latência entre eu perguntar e vocês receberem a pergunta, né? E eu acho muito bacana essa proposta do Outubro Rosa, né? Se toque, se ame, se proteja, né? Acho lindo, né? Se a gente parar para pensar na grandeza do negócio, acho que tudo que é simples, de fato, funciona, né? Então as respostas estão começando a vir aqui, né? Minhas tias já tiveram e morreram, né? Eu sinto muito. A minha cunhada tá trabalhando no Garine Rosa. A minha tia paterna faleceu, sinto muito. A minha prima faleceu. Olha aí, né? Validando a importância dessa informação, né? Sim, tenho tias maternas e paternas com óbito, né? É uma campanha linda mesmo. Minha cunhada se foi há 4 anos. Pois é, eu tive câncer de mama há 10 anos. Sandra, que bom que você tá com a gente aqui para falar isso, né? Porque depois de 5 anos, em geral, a medicina considera cura. Parabéns, parabéns, Sandra, parabéns.
Lili, eu me curei do câncer de colo de útero. Que bom, Lili, que bom também, viu? Fico muito contente. Eu tive minha irmã e se curou há muitos anos atrás. Que bom, Lilibeck, que excelente, né? Boas notícias aqui também, né? Então eu queria fazer aí uma homenagem, acho que todo mundo que teve, né? Teve ou, né, conhece alguém que teve, podia agora, nesse momento, mentalizar a pessoa e mandar boas vibrações. É isso que me veio no coração quando eu tava aí hoje tomando banho antes da live, né? Da gente fazer juntos, cada um mandar aí um pensamento bem gostoso para a pessoa, viva ou não, né? Para que a gente possa deixá-las, usar a nossa força do pensamento e o coração para deixá-las todas bem, independente de onde elas estiverem, tá bom? Então, vamos lá, cada um sentindo aqui e a gente manda uma coisa gostosa, tá bom? E eu agradeço vocês. E aí eu vou começar a falar, então, da relação do câncer de mama com o zumbido. São 3 relações, né? Para quem não pensa em nenhuma. A primeira está relacionada ao pós-operatório em si. E não é exclusividade do pós-operatório do câncer de mama, e sim de qualquer pós-operatório. Porque, em geral, as cirurgias maiores, né, quase todas, o médico acaba deixando para o paciente a prescrição de antibiótico e ou de anti-inflamatório, ou ambos, tá? E alguns antibióticos são ototóxicos, alguns anti-inflamatórios são ototóxicos, né? Então, essa é uma das relações. Então, se vocês me perguntarem, mas qual remédio pode tomar, qual remédio não pode tomar para não ter zumbido? Peraí. Deixa eu ver o que eu deixei passar aqui. Renata Perina também teve câncer de mama há 5 anos e se curou. Que show, que show, que show. Isso aí, doutora, que bom, né? Infelizmente, os recursos do SUS estão sendo cortados para tratamento de câncer. É uma pena, realmente, né? É isso aí. Então, vamos lá, continuar, tá? Então, se vocês me perguntarem, mas qual remédio não pode tomar? A ideia é que remédio é uma chave e o corpo da pessoa é uma fechadura, né? Então, chave é do jeito que é. Ela vai dar certo ou dar errado dependendo da fechadura da pessoa, tá? Então, isso é importante. Lógico, quando você faz uma cirurgia para tirar um câncer de mama, existe, em geral, pouca preocupação porque câncer de mama é uma coisa grave, vamos dizer assim, né? Existe, em geral, pouca preocupação médica com se o remédio é tóxico ou não provido, porque é uma questão de prioridade, tá? E não tá errado. Mas tem horas que, de fato, a pessoa se livra do câncer de mama, adquire um zumbido e o zumbido passa a ser uma fonte de sofrimento também. Então, como a gente está acostumado a tratar coisas pequenas para a medicina, né? O zumbido é bem pequeno, né? A gente é exatamente profissional que vê o sofrimento que isso pode causar numa pessoa. Então, primeira relação é zumbido causado por medicamentos de pós-operatório de tumor de mama, tá? Lembrando, a tendência que uma mulher tem para ter efeito tóxico no ouvido e causar zumbido ou perda de audição ou tontura, tem um traço hereditário, tem um traço genético, tá? Então, isso também é outra coisa para a gente pensar. Então, se você já é uma pessoa que tem tendência de ter efeito colateral com remédio, mesmo que não seja aqui no ouvido, tá? Mesmo que não seja no ouvido. Se você é daquelas pessoas, eu tomo remédio para dor de estômago e eu tenho dor na perna. Eu tomo remédio para colesterol e eu tenho não sei o quê. Eu tomo remédio para pressão alta e eu tenho não sei o quê. Sempre fique alerta, porque pode ser uma condição genética, tá? Então, essa é uma relação. A outra relação, que eu diria que é até mais comum de zumbido com câncer de mama, é quimioterapia, porque muitas mulheres vão para quimioterapia. Muitas.
E aí, existem classes de quimioterápicos que adoram destruir o ouvido. Em geral, eles são à base de platina. O nome deles é cisplatina e carboplatina. Esses são bem ototóxicos e muitas vezes na primeira ou na segunda sessão de quimioterapia o paciente pode já ter um zumbido, que em geral é o primeiro sinal que alerta para a possibilidade, né, do remédio ser tóxico. E de novo, é uma situação muito angustiante, porque é questão de prioridade, tá? Então, lógico que a gente vê cada vez mais oncologistas com essa noção, mas eles ficam entre a cruz e a espada, porque a prioridade é salvar a vida da mulher, né? A questão, que tá perfeito o raciocínio, a questão é que depois que ela sobrevive, existe a questão da qualidade de vida. Então, escapou da mortalidade, a gente tem que pensar na morbidade, né, que as coisas acabam tendo, né? E zumbido, infelizmente, acaba tendo uma morbidade ruim, né? Então, em geral, carboplatina, e cisplatina. E tem um outro grupo de quimioterápicos, caso alguma de vocês que teve câncer aí, ou alguém que tá com alguém fazendo quimioterapia no momento, a bleomicina, a vincristina, a vinbastina, o bromocriptine, metotrexate e mostarda de nitrogênio. Todos eles têm algum poder ototóxico, embora nem sempre eles sejam usados para câncer de mama, tá? Então, segunda associação. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Bastante gente entrando, a gente só agradece aqui. Vamos ler. Junto com a químio. Tá, perfeito. Deixa eu só ver o que você puxou antes aqui, que eu perdi. Tá, eu tive câncer de mama há 5 anos e me curei, junto com a químio. Agora peguei o fim da história, tá. Quem mais? Deixa eu ver o que tem aqui mais de comentário. Entrou. Que bom, gente. Quanta gente entrando, rodando aqui, né? Oi, Fátima, tudo bem, querida? Boa tarde. Saudades também, saudades. Quem mais aqui? Aconteceu comigo, depois da químio veio o zumbido, Sandra. Ah, puxa, eu sinto muito. Então, você é bem um exemplo, né? É isso. O que acontece com a gente, né? Depois que a gente se livra de um tumor, né? Se fosse só se livrar de um tumor, estaria ótimo, né? Mas, infelizmente, às vezes isso custa outras coisas no organismo, né? Muito importante seu comentário esclarecedor. Obrigada. Ótimo assunto. Que bom. Fico contente. Então, vamos lá. E daí, a terceira relação que eu quero mostrar para vocês entre zumbido e câncer de mama, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Aliás, essa relação que eu vou contar vai gerar uma dica que daí eu quero que vocês expandam para todo mundo que vocês conhecem com qualquer tumor. Agora, essa é além do tumor de mama. Aliás, quero ver com vocês, quem é que tem ou conhece alguém na família que tem ou teve qualquer tumor? Eu só perguntei do de mama. Agora eu quero saber de vocês qualquer tumor. Quero ver quantas pessoas vão levantar a mãozinha aí. Quero saber. Vou aqui ficar esperando. Porque essa dica ninguém vai acreditar. Aliás, vão sim. Vão, eu sei que eu tô com a moral alta com vocês aqui. Zumbido e câncer de garganta. Eita, nós, Fátima, socorro. Tomara que você fique ótima. Quem mais? Quero saber. Quem mais tem aí, ó? Já tive câncer de tireoide, Heloísa. Que bom que você tá bem, que bom. Melanoma conta ou se conta? Melanoma é um tumor super agressivo de pele.
Meu pai teve câncer de pulmão, Marinete. Ai, eu sinto muito. Meu pai de intestino, Jacicota, querida, tudo bem? Minha mãe de intestino também. Câncer de endométrio, Raquel Antonini. Sônia Bittencourt, eu conheço. Pois é. Então vamos lá. Acho que vocês já estão preparados para meu comentário, que é a terceira associação de zumbido com câncer de mama, que serve para outros tumores também. Câncer. Células cancerosas de qualquer natureza adoram açúcar. Elas ficam firmes e fortes, louquinhas para crescer cada vez mais. Açúcar nutre célula cancerosa. Que tal essa? Não é de doer a alma. Não é de doer a alma. E qual que é a relação com o ouvido? O ouvido detesta açúcar. O ouvido se fragiliza com açúcar. O ouvido, se pudesse, falaria assim, sai daqui. Mas ele não pode. Ele é forçado a aguentar o açúcar que entra, né? Que faz pico de insulina em vários sistemas digestivos, faz uma meleca, uma bagunça toda dentro da corrente sanguínea, e lá vem o ouvido ter que lidar com aquela bagunça que chega por aquele santo único vasinho de sangue que leva sangue para ele. Para as 15 mil a 18 mil células do ouvido, né? Vem bagunça, né? E como se não bastasse, pico de insulina induzido por açúcar, por doce, ainda bagunça a função das células ciliadas externas. Ou seja, ouvido detesta doce, açúcar. Célula cancerosa adora, fica lá, yes, que bom. Temos comidinha para ficar forte, proliferar bastante. Vale a pena? Então, muitos oncologistas mais conscientes hoje, além do tratamento direcionado para o câncer de mama, já orientam as mulheres, seja com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, já orientam as mulheres a fazer restrição de doces. E eu tenho uma paciente linda, maravilhosa, que no Novembro Laranja do ano passado deu um depoimento numa live com a gente, a Rosemary, contando do caso de cura do zumbido dela às custas da retirada do açúcar, e depois que ela curou o zumbido, ela descobriu o câncer de mama. Foi para quimioterapia e não teve recidiva do zumbido, né? Porque se manteve às custas de uma alimentação sem açúcar nesse período todo do câncer de mama. É uma super de uma mulher guerreira. Inclusive, hoje, quando eu tava lá tomando banho, que eu contei pra vocês que me veio essa ideia do Inca aqui, também me veio a ideia de chamá-la, né? Só que daí eu fiquei com uma vergonha hoje, porque imagina, né? Fazer em cima da hora, convidar alguém, não é um papel bonito, né? Mas eu tô super com ela na cabeça, porque ela é aquele tipo de mulher guerreira que encanta, já pela cura do zumbido, ela já encanta. E ela contando de como o oncologista não só conduziu, como reconheceu o esforço dela com esse cuidado alimentar. Então, é muito bacana ouvir ela falar. Então, uma guerreira duas vezes, né? Com cura do zumbido e cura de câncer de mama, né? Muito bacana. Então, assim, vou ver se eu trago ela aqui até o fim do Outubro Rosa para falar pra gente, né? Porque junta tudo, absolutamente junta tudo que a gente quer. Ainda bem que não como açúcar. Raquel, agora doeu. Ai, meu Deus. Pois é, você sabe que às vezes eu tenho que pegar no pescoço de vocês, na jugular, né? Eu tenho que dar uma cravadinha no jugular, eu tenho que dar um puxãozinho de orelha, porque senão me dá a sensação que nada muda. Se eu só venho aqui e falo coisa bacana, né? Dá a sensação que nada muda, né? Então, quando dói, é bom, é muito bom, né? Raquel, obrigada por essa. Estamos kits.
Quem mais? Estou muito feliz namorando. Não uso açúcar, tem 4 anos. Que linda! Que delícia! Ai, eu adoro o assunto de amor. Eu adoro ver as pessoas felizes namorando. Que delícia, Fátima! Amei! Não uso açúcar, tem 4 anos. É isso aí. Jamedeiros também queria não gostar de açúcar. Mel pode. Então, com moderação, né? Tudo pode. Se você não tem zumbido, nem câncer, né? Câncer de qualquer natureza, tudo com moderação pode. Acabei de comer bolo, vou jogar fora. Tem que ter muita força de vontade, né? Acabei de comer, vou jogar fora. Joga só o bolo, né? Não precisa vomitar o que comeu, né? Por isso que meu zumbido piora com açúcar. Maria Neuza Luz, querida, o seu e o de muita gente. De muita gente, né? A questão é que você é uma das pessoas que faz essa associação. Eu como açúcar e o meu zumbido piora. Só que tem gente que come com tanta frequência que daí não repara, né? Enfim, e daí às vezes precisa de um puxão de orelha, né? E lógico, como tudo nessa vida na medicina, vai ter gente que tem zumbido e nem come açúcar, né? Ou vai ter gente que tem zumbido, tira o açúcar e não vai perceber melhora. A medicina tem de tudo, sempre, e não é exclusividade do zumbido, tá bom? Então, percebo isso, ó lá, Paula Caora, outra estrela. Percebo isso com açúcar, assim como com glúten. Fantástico, querida. É isso. É que, infelizmente, essas comidas são muito gostosas. E a gente, principalmente quando não tá nos bons momentos, a gente se dá um prazer, mesmo que o prazer seja maléfico para pro corpo que a gente tem, né? Então é isso. Então ou a gente se premia com o inimigo, infelizmente, ou a gente foi criado assim. Nossa, eu tenho muitos pacientes que falam assim, mas doutora, minha família é italiana, minha família é chinesa, minha família é japonesa, mas não dá para ficar sem isso. Eu entendo, mas daí ficar com isso por causa de tradição ou porque você foi criado assim e você honra isso, né? Tem um custo. Então, é só questão de ter clareza, né? O meu negócio é sempre orientar o paciente. E daí, quando ele tem clareza, ele decide o que ele quer fazer, né? A gente não tem que ficar forçando. Porém, gente, me dá uma peninha quando a pessoa não sabe, né? Então, tá lá convidando o inimigo, ó, tá aqui. Convidando o inimigo para entrar. Abre a boca, solta ele lá dentro. E o inimigo, depois que tá lá dentro do castelo, ele não vai fazer carinho e agradecer você porque você deixou entrar. O inimigo vai dar uma cravada em você assim que você puder, assim que ele puder, né? Então essa é uma coisa também simples que eu acho que super vale a pena a gente pensar. Tá? Então, moral da história, hoje lembrando que era a relação de zumbido com câncer de mama e eu que expandi para todos os tumores, tá? Então, célula que tem que crescer muito, como a do tumor, né, dos tumores malignos, fala assim, aqui que eu vou ficar, que corpo bom, nossa, que nutrição excelente, chega a comidinha aqui para eu crescer firme e forte toda hora, é aqui que eu vou ficar, tá? Então, só pensa nisso, tá? Mas lógico, como a gente fala isso toda santa live, isso também não tem a ver exclusivamente com tumor, né? A ideia é que, por natureza, o ouvido é frágil para açúcar, tá bom? Então, vamos lá, mais aqui. Tirei o açúcar pode estar na massa de trigo, correto? Ricardo, é irritante como o açúcar tá inclusive em coisa que não é doce, né? Que é salgada. Então, massa tem açúcar, pão tem açúcar, pizza tem açúcar. Ai, meu Deus, é irritante. Celibela, tem que fazer uma forcinha.
Nossa, ele bela, essa danadinha, né? Mas meu zumbido ficava quietinha quando eu comia doce. Ai, socorro, ele devia falar assim, ai, que bom, chegou, chegou. Carboidratos em geral também, doutora, Amanda, carboidratos de um modo geral, porque todos eles têm algum poder de fazer esses picos de insulina, né? Fazer resistência à insulina. Lógico que vai depender da vulnerabilidade do corpo de cada pessoa, tá bom? Quem mais? Chá sem açúcar, suco de limão sem açúcar, não consigo. Eu entendo, viu? Ó, essa questão de mudança de paladar, quando a gente fala não consegue, a gente já tá com uma crença limitante. Eu entendo que você deve ter tentado, lógico, eu não consigo é porque você tentou, né? Mas muita gente fala assim, eu não vou conseguir, né? Crença limitante total. Eu sou uma pessoa que tive a minha fase antes de virar mãe de Coca-Cola. Eu tive. Aí, quando eu comecei a brigar com a balança, eu passei a usar Coca-Cola Diet. Depois passei a usar Coca-Cola Zero. Aí eu passei a usar Coca-Cola com limão, né? Limão espremido. Eu nunca mais consegui voltar para Coca-Cola depois que se acostuma com aquela coisa mais azedinha, né? Nunca mais. Então, eu tô falando do limão por causa disso, né? Aí, quando minha filha nasceu, a mais velha, com uns 4 anos de vida, ela passou a só tomar água. Ela ia nas festinhas ali, ou às vezes a gente saía para comer, na Coca-Cola Zero, não sei o quê. Ia nas festinhas, ela tomava água. Gente do céu, sabe aquela inteligência nata? E eu parei para pensar e falei assim, se ela pode, por que eu não posso? E hoje, larguei o refrigerante, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Larguei o refrigerante, nem o zero eu volto, né? Então, tem horas que a gente vai caminhando pra frente, a gente vai mudando o paladar, se permitindo mudar o paladar, porque tem meta, né? Eu tava super bem com a Coca Zero e limão de paladar, não tava engordando, nem nada, né? Mas se a gente parar pra pensar, gente, isso é bebida que se preze? Isso tem para acrescentar para o meu corpo? Se eu tenho uma pessoa que me dá um exemplo, bem mais nova do que eu, me dá um exemplo, vou eu ficar como mãe dando um mau exemplo? Não é comigo, né? E daí, assim, hoje, água, tô de bem com a vida com a água, né? Então, só tô dando um exemplo pra gente não ficar com esse pensamento limitante, porque se dá uma oportunidade, literalmente se dá um presente, né? Se dá uma possibilidade. Você tá linda. É filtro do Outubro Rosa aí, ó. É filtro, deixa a boca rosa, deixa o dente mais branco. É filtro, lindona. Obrigada, viu? Quem mais? Depois vou contar a minha evolução no tratamento do zumbido e da hiperacusia com auriculoterapia. Ai, que legal, Marina, fico contente. Também larguei desde o nascimento do meu filho. Que linda, Paulinha, que linda. Desde o nascimento do meu filho, há 7 anos, e ele não toma de jeito nenhum. Nunca quis experimentar. Olha, eu falo, acho que tem umas crianças que nascem com uma inteligência extra, né? A gente tem mais que aprender com elas. A Coca-Cola, além de criar dependência, é uma bomba de açúcar, exatamente. Ou uma bomba de adoçante, né? E adoçante também tem um certo poder de toxicidade, dependendo do organismo, né? Bom, aí, gente, eu fiquei de responder umas perguntas aqui, lá dos stories. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Ó, encheu, eu vi há 1 hora, encheu de perguntas, hein? Vamos lá. Em pessoas adultas, quanto maior a perda auditiva, maior o zumbido? Gente, não pensem assim, tá? O zumbido tem muita associação com a presença da perda auditiva e não com o grau da perda auditiva, tá? Se tivesse associação o zumbido piora quanto maior a perda auditiva, as pessoas que a gente conhece que são completamente surdas seriam lotadas de zumbido e elas não são, tá? E por outro lado, a gente vê muito zumbido, inclusive alto, né, medido na acufenometria, alto, em pessoas que têm perda auditiva em uma das 8 frequências da audiometria convencional. Então, sem relação, tá? Eu, pelo menos, não vejo relação nenhuma. Agora, a questão tem o zumbido e tem o perda. Isso aí é uma relação enorme. Vamos lá ver quem mais que tem de perguntas aqui, ó.
Aqui, ó. Tchan. Tenho zumbido há 10 anos e bruxismo. Gente, quem de vocês aí tem zumbido e bruxismo? Ó, tem os dois problemas. Que essa resposta vai servir para muita gente. Então vamos lá. Tenho zumbido há 10 anos e bruxismo. Já tentei dentista, neuro, fisioterapia e agora nutricionista. Eu não anotei de quem é essa pergunta, mas certamente é de alguém que tá perdida ou perdido. E se por acaso tiver mais alguém aqui perdido ou perdida com esse assunto, vamos lá. Então, Elaine, Luzia Gambini, Ricardo, Sônia Bittencourt, Mafak, Maier Marta, olha aí, muito forte zumbido e bruxismo, Celibela tem DTM, eu tenho zumbido e uso placa, já Medeiros, olha aí, ó, muita gente com as duas coisas. Então, pra pessoa que tá perdida, porque tá falando assim, ó, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquilo e continuo, né? Continuo com zumbido. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar. É muito comum quem tem... Zumbido dificilmente vem sozinho. Primeira coisa. Dificilmente vem sozinho. Então, como ele costuma vir acompanhado, cada um tem acompanhantes diferentes do seu zumbido. Ponto. O que é importante a gente entender? O zumbido e o acompanhante têm alguma associação entre si ou eles são mera coincidência? Porque são as duas possibilidades. Ou tem vínculo ou são coincidência. Para tudo, zumbido e bruxismo, zumbido e dor, zumbido e diabetes, tudo o raciocínio da base é o mesmo. Tem associação, tá grudadinho um no outro ou coincidência. Fiquem com isso. Então, se tiver a ver, se o zumbido da pessoa tem a ver com o bruxismo da pessoa, obviamente a dupla dentista, com o que puder fazer ali para melhorar a oclusão, e fisioterapeuta, com o que puder fazer para melhorar essa musculatura que trabalha desnecessariamente, involuntariamente, inclusive enquanto a gente dorme. Essa é a melhor dupla para tratar o zumbido que tem vínculo com bruxismo. E se não tiver? Aonde entra a nutricionista aí, né? Aonde entra o neuro aí? Então, é importante que a gente, primeiro, ao invés de sair procurando 20 mil profissionais, que a gente possa ir em algum profissional que explique pra gente da onde é o zumbido de cada pessoa, tá? Da onde é, porque se for coincidência, são os casos onde vão para placa, para mexer na oclusão, para fisioterapia, para osteopatia, para quiropraxia, e daí o zumbido não muda, tá? Porque o zumbido que vai mudar com o dentista, com o fisioterapeuta, são aqueles que de fato têm a ver. Botou coincidência? Não tem por que funcionar, não tem por quê, tá? Agora, além da dupla zumbido e bruxismo ser comum, muitas vezes entra um trio. Zumbido, bruxismo e perda auditiva. Só que sabe como que é a perda auditiva dessa pessoa? Muitas vezes é uma que ela não sabe que tem. Ou sabe e não dá bola. Porque olha, se tem um pensamento restritivo ali no paciente com zumbido, é assim, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho, tipo, não justifica. E também é um pensamento limitante dos médicos. Aproveitem aí os otorrinos que estão presentes, né? Quando um otorrino fala para o paciente que a audiometria tem uma perda normal para a idade, o paciente sai entendendo o quê? Meu zumbido não é dessa perda. E pode ser.
A pessoa pode ter 70 anos, ter uma perda muito melhor do que outras pessoas de 70 anos, mas se o zumbido for coerente com a perda, coerente quer dizer, na lateralidade, e for estável, muitas vezes o zumbido pode ser dessa perda e não desse bruxismo. Então, gente, esse assunto dá um nó na cabeça de vocês que, né, eu selecionei essa pergunta para ver se resolve aí para muita gente, tá? Então, a ideia é qual que é a relação, associação entre o zumbido e o que mais a mais que eu tiver. Porque se não tiver, não é esse o caminho, tá? Não faz um pingo de sentido melhorar com o tratamento se não tiver a ver, tá? Beleza, gente. Vamos que vamos. Não tenho bruxismo, mas aperto muito os dentes um contra o outro. Então, Paula, aí é uma belíssima confusão, ótimo comentário, tá? Tem dentistas que adotam bruxismo apenas com lateralização dos dentes, né? Exageradamente, esse movimento aqui, tá? E esse aqui, ó, de apertar como apertamento, tá? Tem dentistas que colocam todas essas parafunções aí num nome único, tá? E acaba ficando bruxismo, independente da pessoa apertar ou ela lateralizar. Então, esse é um fator de confusão realmente, tá? Que mais? Vamos ver se tem perguntas aí dessas que servem para todo mundo. Ai, tem duas aqui de menopausa. Peraí, de hormônios. Tô na menopausa, comecei a fazer reposição. Tá. Então, vamos pegar essa daqui e eu já explico a outra. Ó, essa pergunta. Quando os hormônios estão muito baixos, depois de fazer reposição hormonal, melhora o zumbido? Excelente pergunta, tá? A gente até vai falar bastante de zumbido e menopausa no evento que a gente vai fazer em novembro, né? Que inclusive tá aberto ao público em um dos 3 dias, tá? O que acontece? Zumbido é um dos inúmeros sintomas que podem fazer parte da menopausa e da andropausa também, ou seja, do declínio hormonal, tá? Então, o zumbido tá na lista, ponto final, tá? O que é importante a gente saber é, de novo, raciocínio do bruxismo. Esse zumbido é dessa menopausa ou é desse rebaixamento hormonal, pensando num homem com andropausa, ou pensando num declínio hormonal da tireoide, por exemplo, tá? Do hipotiroidismo. Esse zumbido é disso daqui, então vamos pegar a menopausa, tá? E expandir. Então, se for a hora que eu reponho, que eu cuido dessa menopausa, né? Lembrando que reposição hormonal preferencialmente com hormônios bioidênticos, preferencialmente mudando a alimentação da mulher também, nessa fase é super importante, eu que o diga, né? Suplementando vitamina D também, então cuidando da menopausa, veja, é além de tomar hormônio. Se esse zumbido for disso, sim, a chance de melhorar existe. E daí a outra pergunta que tinha logo abaixo dessa era assim: estou tomando hormônio para menopausa e meu zumbido piorou. É possível? Sim, é possível. Gente, eu não sei como eu faço para transmitir para vocês o quanto é lindo e o quanto é irritante cada um ser de um jeito, né? É lindo porque, gente, a gente é uma impressão digital, o corpo inteiro, não é só a ponta do dedo, né? A gente inteiro é uma impressão digital, só existe a gente que nem a gente, ninguém mais é que nem a gente. Então é muito lindo a gente ser único. Ai, mas quando a gente quer prever as coisas que vão acontecer, ou quando a gente quer se comparar com alguém que teve sucesso, é irritante quando você não alcança o mesmo resultado de outras pessoas. É irritante, né? Enfim, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. O otorrino disse isso: sua perda auditiva é muito pouca, não tem relação com zumbido. Então, Paim e Olita, passa borracha e fica com uma nova informação, tá? Então, o zumbido pode ter a ver com qualquer perda auditiva encontrada na audiometria,
qualquer, mesmo leve, só em 8.000 Hz, só do lado direito. Mas quando que ele vai ter a ver? Quando a perda encontrada for coerente com o zumbido. Então, se existe um zumbido, uma perda bilateral e um zumbido unilateral, eu vou parar para pensar, será que esse zumbido é dessa perda? Né? Agora, existe uma perda bilateral, existe um zumbido bilateral. E como a gente faz a acufenometria, né, com a Santa da Jaci, felizmente a gente está ensinando outros profissionais aí a fazerem a acufenometria do jeitinho que a gente faz. O que que a gente vê? A perda, além de ser do lado do zumbido, então uni ou bilateral, mas coerente com o zumbido, a frequência do zumbido identificada na acufenometria ainda tem que ter a ver com a perda de audição, tá? Ou mergulhada na perda ou na margem da perda, tipo na última frequência normal antes de cair. Então vamos supor que uma pessoa tenha uma audiometria com perda em 6.000 e 8.000 Hz, tá? Então tudo bem encontrar um zumbido que seja em 6.000 ou em 8.000 Hz ou em 4.000 Hz, tá? Que é a última frequência normal antes da queda. Agora, se esse zumbido for 250 Hz, e a perda tá lá na audiometria, o zumbido tá aqui, eu vou parar para pensar. Talvez esse zumbido não seja da perda, apesar de estar coerente com a perda. Ou seja, tem tanta minúcia pra gente, né, analisar. Quanto mais a gente cavoca esse universo aí do zumbido, mais a gente vê, né, quanta coisa, quanto detalhe tem pra checar, tá? Então, ótima a sua questão aqui. Quem mais? Vamos lá. Quando a perda é pequena, mas tem zumbido, qual é o melhor tratamento? Depende da perda. Rinite alérgica, ouvido tampado e zumbido. Sim, pode ter a ver, tá? Rinite alérgica é uma das causas de zumbido, de ouvido tampado. Tá? Então, basta você ver se tem coerência entre os momentos de crise do nariz com os momentos de tampado. Tá? Porque se o seu nariz estiver bonitinho, ó, tô ótimo, ó, respirando bem e você tá tendo crises de tampa e destampa, tampa e destampa, tampa e destampa, e daí cada vez que tampa vem o zumbido junto, tem que pensar aqui, ó, em apertamento de dente, em contratura muscular, então contratura muscular daqui da frente do ouvido, daqui de baixo do ouvido, do pescoço, tem que pensar em jejum, né, jejum prolongado, e tem que pensar justamente nos picos de insulina que a gente estava falando para outra pergunta ali, tá bom? Então é questão de ver quando acontece uma coisa e quando que acontece a outra coisa, tá? Quem mais? Recentemente descobri através de uma médica sobre os hormônios bioidênticos, San Acácio, excelente, que bom que você tocou nisso, né? Muitos profissionais não conhecem, é verdade, que bom que você teve essa sorte, eu também tive essa sorte, né? Suplementação, reposição com hormônios bioidênticos, né? Tudo é possível nesse tal de zumbido. Gente, é uma ótima frase para resumir a verdade, ótima frase, tudo é possível. A acufenometria dá para identificar a causa? Não, dá para ver como é o zumbido em relação à perda. Doutora Tani, você tem recebido pacientes com zumbido e síndrome ásia? Paulinha, você sabe que eu pensei inicialmente em botar o assunto zumbido, câncer de mama e silicone. Depois eu fiquei achando que era muita coisa pra gente desenvolver, tá? Mas vou resumir aqui pra você. Silicone, tá? Vamos aproveitar e fazer uma palhinha disso, tá? Então, silicone de mama. Hoje, com o que eu aprendi de silicone, eu acho que o Outubro Rosa deveria ser expandido, né? Então, ótimo que ele tenha nascido para prevenção de tumor de mama. Ótimo, muito importante, como a gente já viu lá no comecinho. Mas tem o santo negócio do silicone que tantas mulheres vão para cirurgia na inocência. Na inocência. E tem tantos cirurgiões plásticos que ou não sabem, ou o que é pior, sabem, mas não se dobram a essa outra realidade,
que é o quanto a prótese de silicone de fato pode fazer muito mal para algumas mulheres, tá? Então vamos lá. O primeiro motivo de fazer mal é que tem uma porcentagem que agora eu não lembro de cabeça, eu já soube isso, de próteses que ao longo dos anos vão tendo microvazamentos, tá? E o que vaza, então, muitas vezes a mulher que pôs o silicone, ela não percebe, não é uma coisa que você, nossa, um peito tá murcho, o outro não tá, né? Não é tão evidente, a menos que o vazamento seja grande, né? Mas microvazamento é algo que começa e permanece por um tempo sem ser percebido pela mulher. E aí o que vaza? O que é que vaza para a corrente sanguínea? Uma série de componentes tóxicos para o cérebro, para os rins, para o fígado e para os ossos. Tem muito produto químico neurotóxico, tem muito metal pesado, né, em toda a descrição do componente das próteses de silicone. Então, isso é uma coisa, tá? Então, são reações que o sistema imunológico, todo santo dia, quando tá passando ali na prótese de silicone, olha para aquele negócio e fala, meu Deus, se eu pudesse eu jogava você no lixo, né? Esse par de próteses grandes, né? Eu jogava você no lixo, eu tirava você daqui, tá? Só que o sistema imune não pode fazer isso. Então, o que ele faz? Reage. Ele reage, né? Então, o microvazamento, como eu falei, tá? E quando as mulheres decidem explantar, várias delas tiram foto mostrando como o silicone estava murcho. Se estava murcho, a única coisa que pode ter acontecido é vazou enquanto a pessoa não sabia. E daí a outra reação, essa síndrome ásia que a Paulinha está comentando, né? Então, a síndrome ásia é uma reação ao silicone que não tá vazando, não tá, mas o sistema imunológico não consegue deixar ele quieto no canto, tá? Por quê? Provavelmente a mulher, já antes de implantar, já tinha um sistema com alta tendência a reagir, alta tendência de ter alguma doença autoimune. Aí vem um par de próteses de corpos estranhos ao organismo que ativam esse sistema imune que já tem um tilt por algum outro motivo e pronto, juntou a fome com a vontade de comer, tá? Então, esse assunto do silicone caiu no meu colo ou no comecinho da pandemia, um pouco antes, né? E foi outra camisa que eu vesti, né? Porque eu vi, gente, primeiro, o sofrimento das mulheres que têm silicone e têm sintoma depois que coloca, né? E os sintomas às vezes começam depois de 2 anos, então elas não associam, é que nem o que eu falei há pouco tempo aqui, ó, come o açúcar tão frequentemente que não associa que tem a ver com zumbido, e esses são os casos que me dá pena, né? Então, a mulher com silicone também, tá? Começa a ter sintomas, às vezes, lá 2, 3 anos depois, de aumento de ansiedade, de insônia, e vai achar que é o quê? Nossa, tô estressada, nossa, tô trabalhando muito, né? E o ouvido, né, como vários outros órgãos envolvidos, também tem uma certa participação no sintoma. Hoje, meu jeito simplista, vocês sabem que eu adoro coisa simples, né? Então, hoje o meu jeito bem simplista de pensar e de explicar é assim. Tem muita coisa que agride o nosso corpo, tá? Algumas, como comida, a gente convida para entrar, né? Mesmo sabendo que faz mal. E algumas, como silicone, a gente convida para entrar e a gente nem tá sabendo. A gente só pensa no lado bom, bonito, da estética, da autoestima, tá? Não que isso não seja importante, mas a gente não tem o conhecimento, tá? Então, a questão é que para determinados organismos, seja lá o açúcar que a gente convida todo dia, ou a prótese que uma vez operada tá lá todo santo dia, não tem como tirar, né? A questão é que o corpo grita. O corpo grita quando ele está sendo agredido, seja no órgão que for, né? Então, quando uma mulher tem múltiplos sintomas, e daí a síndrome ásia se caracteriza por isso, ela tem múltiplos sintomas. E um dos motivos de eu ter vestido essa camisa é que
quando caiu a ficha pra mim, a primeira ideia que me veio à mente foi assim, meu Deus do céu, o quanto eu já devo ter comido bola com essas mulheres com um monte de sintomas, super desesperadas na consulta, já tentaram fazer XYZ, nunca melhoraram de nada, tem muitos exames normais e é um fracasso atrás do outro em termos de tratamento, né, de melhora do zumbido. Mas não só elas não melhoram do zumbido, como elas não melhoram de vários outros sintomas. Então tem insônia, toma remédio, não consegue dormir, tem ansiedade, toma remédio, não consegue melhorar, tem depressão, toma remédio, não consegue melhorar, né? Então é muito pesado. E a hora que isso veio, eu falei, meu Deus do céu, sei lá quantas mulheres eu atendi nesse perfil e eu nunca nem perguntei se tinha silicone ou não. Outra coisa, ó, sabe quem que é assim, unha e carne, conseguindo fazer as mesmas coisas? O DIU. O DIU, tá? Então, gente, é muito importante, né? Aproveito a pergunta da Paulinha aí para dar um toque aí que eu ia dar e que eu acabei desistindo, tá? Então, serve para homens que têm companheiras ou, né, parentes que sejam com silicone, múltiplos sintomas, sendo de ouvido ou não. E serve para todas as mulheres que estão aqui. Múltiplos sintomas. Qualquer coisa que faz para tentar melhorar não dá certo. Preste atenção no silicone, tá bom? Beleza. Deixa eu ver quanto já... Ixi, Maria, já rodou um monte de coisa aqui. Vamos lá, quem mais aqui que tinha de pergunta que eu tinha selecionado? Ah, tem uma que vocês vão adorar. Vamos gastar os últimos minutinhos aqui. Como não surtar com o zumbido? Quem de vocês aí surta com o zumbido? Vou até ficar esperando. Quero ver essas respostas. Quem de vocês surta com o zumbido e vai adorar essa pergunta? Como não surtar com o zumbido? Achei extremamente bacana. Vamos lá, que mais aqui? Ninguém aí, gente? Ah, bom, eu falo essa latência, né, que o Insta tem para mandar para chegar em vocês. Ellen, eu, Marinette, eu, Elaine, eu, Rodrigues, Graça, eu, às vezes fico estressada, Raquel, eu, Beth Talma deu risada, né? Lili, eu, Rê, Lucena, choro todo dia, Silvana, eu, Paula, eu tava esperando você, Paula, se você não respondesse, eu ia te chamar. Celibela, não mais, que bom, né, Celibela? Pai, Miolita, já surtei, eu, Piro Geral, Ricardo, Celine, eu, no início eu pensei que iria entrar em depressão, Rita Cássia, eu surto muito, Margarete, tô na fase aceita que dói menos, eu, Ana Maria, zumbido maior que o som externo, surto inevitável, Marta Maier, minha mãe já pensou até em besteira, eu sinto muito. Casei com ele conforme te disse, mas pretendo divorciar. Ai, eu amo gente de bom humor. Beth, é isso aí. Vai desapegando, né? Casou com ele, vai desapegando. Todo mundo tem direito a um casamento ruim. Todo mundo tem. E só um, de preferência só um, né? Que a gente sempre possa fazer melhor depois. Eu, Leia, eu, Val Souza, enfim, muita gente, né? Eu surto quando recebo pacientes que vêm do otorrino e falam que zumbido não tem tratamento e cura. Paulinha, tamo junta. Eu surtei tanto por esse motivo aí, que eu falei assim, nossa, tem que ficar bem, tem que ficar eu equilibrada, deixa os outros pensarem o que quiserem, né? Mas enfim, esse é um outro motivo de surto. Ansiedade super alta, tinha no lado direito e de uns 3 anos pra cá apareceu no esquerdo também. Oi, Tani, tá linda, obrigada, Heloísa, é filtro de Outubro Rosa, faz maravilhas, não surto não, que bom, Mana Guiar, querida, que bom.
Já surtei muito no primeiro mês. Rods, que bom que só durou um mês isso. Rita Coelho, enfim, muita gente. Vamos lá. Primeira coisa para não surtar. Surto tem muito a ver com medo do desconhecido, tá? Surto tem muito a ver com medo do desconhecido. E zumbido tá longe de ser cultura popular, tá? Então, por isso que a gente faz Novembro Laranja, por isso que a gente faz live, por isso que a gente tem um livro, né? Por isso que a gente faz consulta longa, por isso que a gente vive orientando. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Nunca basta. Nunca basta. Eu adoraria poder falar uma vez e chegar em todo mundo que precisa. Mas não, eu falo, chega aqui ó, em 80 pessoas, quem que vai aproveitar? Uma ou duas. O resto vai continuar na sintonia do surto. Então, conhecer o zumbido faz com que ele deixe de ser desconhecido. É um mecanismo mega natural. Porque além dele encher a paciência, né, no hoje, né? Hoje tô com uma campainha, uma cigarra, um grilo, um apito no meu ouvido, enche a paciência mesmo, tá? Existe a crença, o medo, o pânico de lá pra frente ficar com isso pra sempre. E além do medo de ficar pra sempre, existe o medo de ficar incapacitado. E olha, se tem uma pessoa que pode dizer, porque tá há 28 anos trabalhando com isso, sou eu. De fato, eu posso dizer, né? Que muita gente que surta com o zumbido, né? Não é questão de pessoas que surtam com tudo da vida. As pessoas que surtam com o zumbido melhoram muito conhecendo o zumbido do nosso jeito, do jeito que a gente coloca aqui paulatinamente para vocês, conhecendo o outro lado, tá? Porque ele não está aí, ele não foi colocado no seu corpo para você surtar, como castigo, para você detonar a sua vida. Ele não foi colocado aí para isso. E quando a pessoa entra em guerra com o zumbido que tem justamente porque não entende ou deu o azar de fato de ir numa sequência de médicos e receber umas sentenças como a gente sabe que acontece mesmo, deu o azar de ler não sei o que do Google e ficar mega mal impressionado, a pessoa introjeta uma verdade que pode não ser verdadeira. Ela introjeta uma informação, não vou nem chamar de verdade, né? Que pode não ser verdadeira. Então, a ideia é que a pessoa possa se permitir a entender o outro lado. Porque se tem, né? Outra coisa que é real nessa vida é tudo tem pelo menos dois lados. Às vezes tem dois lados e a verdade, né? Mas essa é uma questão, tá? Então, a gente sugere que paulatinamente as pessoas que surtam tenham a oportunidade de conhecer o contexto do próprio zumbido, né? Que isso daí é cada um com o seu profissional, ou como a gente faz aqui todo santo domingo, mostra lados amenizadores do zumbido. Então eu vou comparar com algo que todo mundo vai entender. Sabe quando você tá vendo, sei lá, um filme, uma novela, qualquer coisa assim, que intencionalmente, o diretor te coloca pra ter raiva do personagem? Ou porque ele matou, ele estuprou, ele sei lá o que ele fez, ele roubou o namorado da outra, sei lá, enfim. Te coloca pra você vê-lo como vilão. Em algum momento do filme, da novela, da série, etc., o mesmo diretor que provocou uma reação ruim em você, com aquele personagem intencionalmente, vai lá e te mostra o outro lado daquele personagem. Por que que ele fez o que ele fez? Quem nunca viu um filme assim? Quem nunca viu uma novela assim, né? Então, entender o outro lado, às vezes faz com que você mude aquele sentimento original que tá te fazendo crer que ele vai ficar para sempre, que ele vai te incapacitar, que você não vai conseguir conviver com ele. E para mim, me desculpem, não tem um pingo de sentido. Não tem um pingo de sentido, tá? Quando a gente fazia um grupo de apoio
que era presencial, né? Então todo santo mês tinha reunião, era muito, e o programa era, né, era crescente, né? Começava do básico e terminava em dezembro com, né, com uma coisa mais avançada. A gente passava o questionário na primeira sessão e na última sessão em dezembro, era interessantíssimo. Como as pessoas que muitas vezes lá estavam só me ouvindo, me entendendo, não estava fazendo tratamento de ninguém, grupo de apoio não trata de ninguém, muita gente aliviava a percepção porque estava entendendo o outro lado. Então, eu que vivo essa realidade aí há 28 anos, eu jamais vou mudar de ideia agora que eu tenho essa ideia. Agora é o que eu vi, tá? Então, o que eu desejo para todos vocês aí que surtam é que a gente possa ver. Vocês surtam com um monte de coisas e com o zumbido, então o zumbido tá tendo o mesmo comportamento que vocês têm para outras coisas. Mas não, vocês não surtam com um monte de coisa e é foco no zumbido. Quanto mais conhecimento tiver sobre zumbido, menor a chance de cada um de vocês surtar, tá? Então é assim que eu vou deixar vocês com essa informação final aí, torcendo para que vocês possam surtar, né? Cada vez menos. Deu para entender, gente? Deu para entender? Foi conhecendo o outro lado que me ajudou muito. Val Souza, obrigada por estar validando o que eu tô falando. Muito obrigada, viu? Eu aproveitei tudo que a senhora sempre informou e consegui melhorar muito, principalmente a cura do incômodo. Que lindo, Rogério Marques, muito obrigada por validar o que eu tô falando, tá? Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Verdade. Com a sua ajuda da doutora, assistindo suas lives, comecei a entender e conviver com ele. Muito obrigada, LR Tuna, por estar validando o que eu tô falando, tá? Porque aí, ó, quem tá surtando hoje aí, vai ver que não é da boca pra fora que eu tô falando isso, tá? É pura observação. E olha que fazendo live, eu não tô vendo a carinha de ninguém. Eu tô falando comigo mesma aqui na tela, né, do celular. E no grupo presencial, eu olhava a carinha de todo mundo. Ninguém nunca vai roubar essa ideia de mim. Nunca. Porque é fato. Então, eu termino aqui, ó. Vou até pegar aqui o meu coração, apesar do outubro rosa, vou pegar o meu coração laranja, afinal, o novembro laranja tá chegando, né? Eu quero vocês preparados para botar essa energia do laranja aqui, ó, pulsando, ó, do meu coração pro de vocês, para que de hoje até domingo que vem, a nossa próxima live, ninguém surte. Ninguém surte até domingo que vem, tá bom? Um beijo e um abraço para vocês. Tchau, tchau.